E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da prova do ITA e o tema é espelho esférico. Acompanha comigo. A imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Se este é deslocado de uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Estime a distância focal do espelho e assinale a alternativa correspondente. Vamos nessa então, gente? Veja só. Primeira coisa importante: quando você vai resolver uma questão analítica de espelhos esféricos, seria muito interessante se você soubesse aqueles casos de formação de imagens, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Isso é muito importante, isso vai te ajudar bastante nessas questões que envolvem continhas, tá bom? Então veja só, pensando nisso, eu trago aqui para você um esqueminha. Na verdade, é um macete para você lembrar de uma forma mais fácil aqueles casos de formação de imagens, no caso aqui, no espelho côncavo. Então você está notando aqui que eu desenhei o espelho côncavo, aqui está o vértice dele, aqui é o foco, aqui o centro. Mas, professor, não estou entendendo esse desenho. O que significam essas velas em azul? Muito bem. Essas velas em azul representam o objeto, no caso a vela, que vai ficar na frente do espelho. E quando você estuda o espelho côncavo, você sabe muito bem que existem 5 posições possíveis para um objeto na frente do espelho. Lembra quais são os casos? Então, essas 5 velas em azul aqui representa o objeto, que eu vou chamar de O. Então, O, o objeto, ele pode estar como? Veja que aqui ele está antes do centro de curvatura. Esse segundo aqui, ó, o objeto aqui agora, onde é que ele está aqui, gente? Ó, ele está em cima do centro de curvatura, muito bem. O objeto nessa posição aqui, ela está onde? Está entre o centro e o foco. Então, eu vou numerar, ó. Então, o meu objeto, ele pode estar na posição 1, que é antes do centro, na posição 2, que é sobre o centro, na posição 3, que está entre o centro e o foco, a posição 4, quando o objeto fica em cima do foco, e a posição 5, quando ele fica entre o foco e o vértice. Tá legal? Ah, entendi, professor. Quer dizer então que essas velas em azul são os 5 possíveis casos do objeto. Quer dizer, o objeto ele pode ficar numa dessas posições. Entendi. Agora, e em vermelho aqui, professor, o que que é isso? Isso representa as respectivas imagens. Olha que interessante. Então, para você fazer o macete, que eu vou mostrar para você agora, você faz assim, você vem aqui, numera aqui, ó. Começa por aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Aí você para aqui. Aí você vem aqui nesse vermelho que é a imagem, aí você faz o contrário, ó. Você não contou aqui 1, 2, 3, agora você conta o contrário, ó. 3, 2, 1. Ah, entendi, professor. Beleza. Mas, professor, o que que é isso? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Olha que legal. Quando o objeto está na posição 1, cadê a imagem? Ó, 1 não casa com 1? Pois é. Quando o objeto está na posição 1, a sua respectiva imagem vai estar onde? Aqui, ó, veja. I. Então, aqui, ó, imagem. Agora, e quando ele estiver na posição 2? Então, quando o objeto estiver na posição 2, que é sobre o centro, onde está a imagem? Está aqui, ó, posição 2 também. Quando o objeto estiver na posição 3, cadê a imagem? Está aqui, ó, grandona, aqui embaixo. E olha que legal as características da imagem. Então, por exemplo, quando o objeto está nessa posição aqui, antes do centro, como é que fica a imagem conjugada por esse espelho côncavo? Veja, olha aí a imagem na posição, o que que ela é? É uma imagem que é invertida, que mais? Menor, e o que mais? Olha lá, ela é real também. Lembra que quando a imagem fica na frente do espelho, ela é uma imagem real. Lembra que é uma imagem que pode ser projetada, tá bom? E sempre que ela é real, ela é invertida, tá bom? Agora, mas professor, entendi. Agora, e esse objeto aqui na posição 4, cadê a imagem dele? Pois é, não tem, né? Porque quando o objeto está em cima do foco, você lembra?
não tem formação de imagem. A gente fala que a imagem é formada no infinito ou imprópria. Por isso que eu não tenho aqui objeto 4 e imagem 4. Ah, entendi, professor. E agora, o objeto, quando ele está na posição 5, que posição é essa? Entre o foco e o vértice? Onde vai estar a imagem, gente? Está aqui, ó. Ah, é aquele caso, professor, ó. Ah, aqui, ó, número 5, né? É quando você tem uma imagem que é o quê? Virtual. Veja que quando a imagem cai atrás do espelho, lembra? Ela é uma imagem virtual. O que mais que ela é? Direita. Sempre que é virtual, ela é direita. Sempre que eu coloco um objeto na frente do espelho e essa imagem é virtual, automaticamente ela é direita e o tamanho dela maior. Você viu que interessante? Todos os casos de formação de imagens para o espelho côncavo, você consegue visualizar nesse esquema. Então, se você tem dificuldade de guardar esses casos de formação de imagens, isso aqui ajuda muito. Eu mesmo, quando era carinzinho, quando era estudante, quando um professor me ensinou isso, puta merda, olha, ficou muito bom para mim e eu consegui entender melhor, eu consegui visualizar como um todo, tá bom? Tá, mas daí, professor, o que que eu faço com isso? É claro que, sabendo apenas isso, a gente não consegue resolver essa questão do ITA, mas vamos tentar agora resolver. Olha só, vamos voltar lá no texto então. Ele fala assim, ó, a imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede, vamos grifar isso aqui, ó, metade do tamanho do objeto. Então, o que que eu tenho aqui, ó, espelho côncavo. Se a imagem é a metade do objeto, é porque ela é o quê? Menor, não é isso? Então, o que que você tem aqui quando eu tenho uma imagem menor? Então, volta aqui no esqueminha. Olha lá, quando é que você tem o caso de uma imagem menor? Tá vendo aqui o caso 1? Ó, veja que no caso 1 eu tenho uma imagem menor que o objeto que está aqui na posição 1. Então, esse caso que ele está relatando aqui, de que a imagem é metade do objeto, você vai visualizar aqui, ó. Olha só, vou trazer para você esse desenho. Eu destaquei só a posição 1, entendeu? Olha lá, a gente já sabe que quando você tem um objeto, né? Tá aqui, ó, posição 1, tá vendo aqui, ó, objeto aqui na posição 1. Olha lá, ó, objeto aqui na posição 1, imagem aqui na posição 1. Eu destaquei aqui para você, tá vendo? Tá, então quando você tem aqui uma imagem menor nesse espelho côncavo, automaticamente ela é invertida também por causa desse caso da formação de imagens, tudo bem? Beleza, agora vamos coletar os dados. Bom, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa imagem é metade do objeto. Então, olha o que eu vou fazer. Esse O é uma letra que, além de designar que isso aqui é o objeto, eu queria que você entendesse que esse O, na verdade, representa o tamanho, ou, se você preferir, a altura do objeto, tá bom? Então, esse O é a altura dele, certo? Por exemplo, esse O vale 10 centímetros, é a altura do objeto, beleza? Aqui, veja que essa imagem é menor. E, de acordo com o texto, ele fala que essa imagem tem metade do tamanho. Então, se o objeto tem uma altura O, você concorda comigo, então, que a altura da imagem vai ser O sobre 2? É, porque é metade, não é isso? Legal. Agora, tome muito cuidado. Então, I seria a altura da imagem, né, professor? Isso. I é a altura da imagem, metade do objeto. Entendi. Agora, toma esse cuidado aqui, ó. Você consegue perceber que o objeto está voltado para cima, mas a imagem está voltada para baixo. E na matemática, a gente sabe que quando eu tenho uma altura voltada para cima, essa altura a gente coloca um sinal positivo para ela. Então, a rigor, essa altura aqui eu vou chamar ela de mais O. Esse mais é para dizer que é para cima. Em contrapartida, a imagem não está de cabeça para baixo. Então, matematicamente, para dizer que essa imagem está de cabeça para baixo, eu vou colocar aqui o quê? Um sinal de menos. Vai ficar menos O sobre 2. Lembrando que esse menos é para dizer que essa imagem está de cabeça para baixo. Tá legal até aí? Então, veja que nesse problema, você está envolvendo uma comparação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. No estudo dos espelhos esféricos, a gente sabe que existe uma relação chamada aumento linear transversal, que é representada pela letra A. E o que é o aumento linear transversal? É um dado que vai comparar o quê? Comparar a altura da imagem em relação à altura do objeto. Agora veja comigo, quanto que vale aqui a altura da imagem? Cuidado, a altura da imagem é a metade do objeto, então vai ser quanto? O sobre 2. Entretanto, é menos O sobre 2 porque está para baixo. Cuidado. Dividido por quem?
Quanto vale a altura do objeto? O positivo, né? Quer dizer, porque está virado para cima, então mais O. O em cima com O embaixo corta, que sobra 1. Ficou o quê? Menos meio dividido por 1 dá quanto? Menos meio. Então você chega à conclusão de que o aumento vale menos meio. Tome cuidado que aqui no estudo dos espelhos esféricos é muito importante você analisar esses sinais. Então, quando aparece o aumento, gente, com um sinal negativo, esse sinal negativo é para informar ao leitor que essa imagem é invertida em relação ao objeto. Tudo bem? É que aqui você está vendo que a imagem é invertida em relação ao objeto. Mas pense numa coisa. Se esse cara não desse para você esse desenho aqui mostrando o objeto e a imagem, faz de conta que eu não dei esse desenho, como é que matematicamente eu informo você de que a imagem é invertida? Você entende então a necessidade desse sinal de menos? Porque quando eu vejo esse sinal de menos aqui, eu já saco que a imagem é invertida em relação ao objeto, tá bom? Agora, e esse número meio aqui? Aí tá fácil, né? Esse número meio é para dizer o quê? Que a altura da imagem é metade da altura do objeto, tá bom? Então, na hora que você for analisar o sinal, você separa o sinal do número. Então, o menos quer dizer o quê? Imagem invertida. E o meio quer dizer que a altura da imagem é meio, quer dizer, metade da altura do objeto. Tá legal? Então, tá bom. Então, professor, descobri que o aumento é igual a menos meio, mas e daí, o que eu faço? Agora veja. Só que quando a gente fala do aumento, o aumento ele pode ser calculado por I sobre O, que a gente acabou de fazer, mas veja que só isso não é o suficiente para resolver a questão. Por isso que existe uma outra relação que vai dizer assim, ó, o aumento, que é I sobre O, também é dado por F, o que é F? É a distância focal, dividido por F menos P. Olha, numa prova de vestibular, você tem que saber de cor essas expressões, tá bom? Então, o aumento é F sobre F menos P. Professor, eu lembro das aulas lá do cursinho e tal, lá do colégio. O professor também falava que o aumento pode ser menos P' sobre P. Sim, também pode. Mas por que você não usa que o aumento é menos P' sobre P? Bom, porque aqui a gente está querendo achar a distância focal, não é isso? Então, por isso que eu já aproveito a relação de cima, porque ela já consta aqui com a distância focal, por esse motivo, tá bom? Então, agora você vai me ajudar, veja. Bom, o que nós sabemos aqui? Bom, outra coisa que você estuda nos espelhos é que a distância que vai do objeto até o vértice do espelho tem um nome, você lembra? Chama de P. Muito bem. Então, P é a distância do objeto ao espelho. Joia. E F aqui seria a distância focal, tá bom? F que está aqui na fórmula é essa distância focal aqui, tá legal? Muito bem, então vamos fazer uma coisa? Vamos substituir o que a gente tem aqui. Vamos lá. Quanto que é o aumento? Olha lá, o aumento é menos meio. Joia. Isso é igual a F. E essa distância focal, ela é positiva, porque o espelho aqui ele é côncavo, tá bom? Dividido por F menos P. O P está aqui, é esse valor que eu não sei, colocando aqui como uma incógnita, tá? O que dá para fazer aqui? Bom, dá para manipular algebricamente, multiplicando em cruz aqui. O que você vai ter então? Olha lá, 2 vezes F, 2F, igual. Cuidado aqui, ó, menos F vezes F, que multiplica menos 1 dá menos F. Menos com menos fica mais. Vou passar esse F para cá. Então fica assim, 2F mais F acaba ficando 3F. Então, a gente chega à conclusão que P vale 3 vezes F. Eu vou pedir para você guardar isso aqui, tá bom? Beleza? Então, está aqui relação número 1. Vamos segurá-la aqui. Legal até aí, tudo bem? E se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Isso ajuda bastante a fortalecer o nosso canal. Muito bem, agora, pessoal, vamos acompanhar o seguinte. Tem mais coisas, não é? Vamos lá. Continua aqui, ó. Agora ele fala assim, imagina agora, ó, se este objeto, olha lá, ó, continua aqui, ó, se este objeto é deslocado de uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o que vai acontecer? O tamanho da imagem terá o dobro, o dobro do tamanho do objeto. Então você entendeu? Pega aquele objeto, olha só, pega aquele objeto que estava aqui, tá bom? Faz assim com ele, ó, movimenta ele para frente, se aproximando do espelho, movimenta ele 15 centímetros
em direção ao espelho. Então ele vai parar por aqui mais ou menos, tá bom? Não sei onde, mas é por aí. Tá. E aí, o que que ele fala? Quando isso acontecer, a imagem ela fica com o dobro do tamanho do objeto, tá bom? Então agora vamos voltar naquele esqueminha das imagens que eu pedi para você guardar. Isso é muito importante, tá? Vamos lá então. Ó, olha que interessante. Aqui embaixo em vermelho são as imagens, certo? E aqui também você tem uma imagem. Tudo que é em vermelho é imagem, tudo que é em azul é objeto, para facilitar o nosso estudo aqui, tá bom? Mostra para mim aqui, visualiza comigo, onde a gente tem uma imagem maior que o objeto. Mostra para mim. Bom, o objeto aqui é tudo do mesmo tamanho. Onde que a imagem é maior que o objeto? Aqui, ó, a número 3 é maior que o objeto, mas também a número 5 é uma imagem maior que o objeto. Então, quando ele fala que o objeto é deslocado e a imagem agora passa a ter o dobro do tamanho do objeto, você concorda comigo que nós podemos ter duas possibilidades? Quais? Ó, a número 3 é uma imagem maior e a número 5 também. Então, na hora de resolver o problema, a gente tem que levar isso em conta. Tá legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó, pela imagem 3, que é uma imagem maior que o objeto. Então, para destacar esse caso, eu já trouxe aqui para você ele quase pronto, ó. Tá aqui, ó. Eu desenhei, ó. Olha só, vamos ter que colocar lá mais perto para você entender melhor. Vamos lá, vamos colocar lá em cima, vai. Jóia, ó, vamos colocar aqui. Tá vendo, ó? Eu vou até tentar deixar os dois pertinho um do outro aqui, ó. Tá na mesma tela? Tá, acho que dá para ter essa ideia. Ó, você consegue ver que o objeto, ele estava aqui. Olha lá, ó o que eu fiz aqui, ó. Ele anda 15 centímetros para frente, olha o bichão veio parar aqui, ó. Tá legal? Pode ser? Beleza. E aí, então, nesse caso aqui, vamos supor que quando ele anda 15 centímetros, o objeto veio parar aqui, entre o centro e o foco, e a imagem fica grandona aqui. Tá legal? Então, primeira coisa que a gente nota, ó, o objeto, eu vou colocar aqui, ó, só para você ter uma ideia. Ó, eu vou tentar colocar uma imagem sobre a outra para você entender melhor, pode ser? Ó, vai ficar um pouquinho carnavalesco aqui, mas vai valer a pena. Vamos lá, ó. Ó, vou fazer assim, ó. Tá vendo? Ó, pensa assim, ó. Pensa que o objeto estava aqui, ó, em azul, tá vendo? E ele passou para essa nova posição. Ele fez isso, ó. Tudo bem? Tá vendo aqui, ó? Ele estava aqui, ele veio parar aqui, tá bom? Então, beleza, agora eu já sei, vamos apagar essa imagem aqui. Legal? Então, aconteceu isso. Então, olha o que está acontecendo aqui, gente. Primeira coisa, a gente percebe que essa imagem tem que ter o dobro do tamanho do objeto, não é isso? Então, vamos lá. O objeto, ele está virado para cima, né? Então, se ele está virado para cima, essa altura aqui, ela é o quê? Isso, positiva, muito bem. E a imagem agora? A imagem, ó, o tamanho da imagem é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui então é a altura da imagem I, ela vai ser o quê? O dobro do tamanho do objeto. Mas tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Essa imagem não está de cabeça para baixo. Quando eu tenho uma altura para baixo, para dizer que está para baixo, eu coloco o quê? Menos. É isso aí, muito bem. Tá legal até aí? Joia. Outra consideração importante. Lembra que quando a imagem estava aqui atrás, a distância era P, não é isso? Tá vendo aqui? Era P. Só que aí ele se movimentou 15 centímetros para frente. Então veja, ó, vamos pensar, ele estava aqui, ó, o objeto estava aqui, a uma distância P, é um rascunho feio, mas dá para entender. Ó, e aí ele desloca 15 para frente. Você concorda então que a nova posição do objeto vai ser quanto? P menos 15, né? P menos 15. Não é verdade? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então tá. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito carnaval aqui, tá bom? Então a nova distância é P menos 15. Encurtou, né, professor, de 15 centímetros. Por isso que fica P menos 15. Verdade. Muito bom. Belezinha. Vamos lá então. Agora, o que eu faço? Olha só. Vamos começar aqui. Eu tenho o aumento de novo. Ó. O aumento, que é I sobre O, vai ficar como? Vamos lá. Veja que a imagem I é para baixo, então menos, porque está para baixo, só que é o dobro do tamanho do objeto, 2O. E o tamanho do objeto é O mesmo, né? O positivo. Menos com mais dá menos, O corta com O. O que vai acontecer então? Você acaba tirando aqui que o aumento ele vale quanto? Menos 2 nesse caso. Joia.
Beleza. E aí, aplica de novo, ó, o aumento não é F sobre F menos P? Pois é. Aí você aplica, ó, vamos lá. O aumento, menos 2, muito bom, igual F, eu não sei, F de novo. Agora, cuidado, quem que é a nova distância? Toma cuidado, vamos lá. Quem é a nova distância? Agora é P, isso, menos 15. Boa. P menos 15. Legal. E aí você vai continuar. Vamos lá. Então fica menos 2 igual F. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. F menos aplica aqui, fica menos P. Menos com menos fica mais. Cuidado para não errar sinalzinho, senão, infelizmente, você perde a questão inteira. Bom, aqui multiplicando em cruz, o que eu vou ter? Veja lá. F é igual menos 2 vezes F menos 2F, menos 2 com menos P dá mais 2P, muito bom. Menos 2 vezes mais 15, menos 30. Ótimo. Beleza. Vamos passar esse cara para cá? Então fica assim, 3F é igual a 2P menos 30. Você chega nessa equação. Por enquanto, a equação número 2. Só que tem um detalhe muito bacana. Lembra que você guardou essa equação número 1, que falava que o P vale 3F? Ah, professor, o P vale 3F. Então, vamos substituir. Olha que legal. Eu vou deixar o 3F aqui, tá bom? Agora, 2 vezes P. Ah, mas o P vale 3F, professor. Então, você vai fazer isso. Ó. O P é 3F. Muito bom. Aí vai ficar só o F e você vai achar a distância focal. Olha só, 3F igual 3 vezes 2, 6F menos 30. Passando esse cara para cá, 3F menos 6F dá menos 3F, isso é igual a menos 30. Menos com menos fica mais. 30 dividido por 3, 10 centímetros. Você esperava uma distância focal positiva? Sim, e por quê? Olha lá, quando a distância focal é positiva, é sinal, ele confirma que o espelho é côncavo, beleza? Então tá aí, a distância focal é 10 centímetros. Se você olhar para o gabarito aqui das questões, quer dizer, para as alternativas de resposta, tem aqui uma alternativa D que fala que a distância focal é 10 centímetros, beleza? Mas vamos fazer uma coisa, a questão está respondida, tá? Prova teste e tal. Vamos fazer uma coisa, se a questão fosse, se fosse uma prova dissertativa em que você não tem essas opções de teste aqui, lembra que tem mais uma possibilidade. Lembra por quê? Lembra que eu falei para você quando a gente voltou aqui, ó, tem duas situações em que a imagem é maior que o objeto. A situação 3 que a gente acabou de fazer, mas tem a situação 5. Vamos investigar isso? Tá? Isso é importante também, tá? Então vamos lá. Investigando aqui, ó. Então, quando o objeto está na posição 5, é porque você tem essa situação aqui, ó. A imagem fica maior, né? E você cai naquele caso em que a imagem é virtual. Então, quando eu tenho um espelho côncavo, a gente está vendo isso, né? Quando a gente tem um espelho côncavo e a gente percebe que a imagem é maior que o objeto, eu tenho duas situações possíveis. Quando o objeto está entre o centro e o foco, só que a imagem vai ser real, lembra que ela cai desse lado que é real, mas tem uma outra situação que a imagem é maior, quando você coloca o objeto entre o foco e o vértice, né? Você vai ter aqui o caso de uma imagem virtual, porque forma atrás do espelho, né? Esse aqui é o caso do espelho do dentista, né? Ou espelho de maquiagem, tá bom? Entendi, professor. Então, o que eu faço? Bom, agora, o que vai mudar na solução? Veja a questão do aumento de novo. Vamos lá. Veja, aqui esse objeto está virado para cima, então a altura dele, que é O, é positiva, porque está para cima. Só que a imagem também está virada para cima. Então ela é positiva também. Isso. Só que ela não tem que ter o dobro do tamanho do objeto, então 2 vezes O. Só que agora é positivo. Antes era menos 2O porque estava para baixo. Ah, professor, quer dizer que o aumento vai mudar de sinal. Isso, então o aumento não é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto? Pois é, qual o tamanho da imagem? 2O, o dobro de O, só que positivo porque está para cima. Muito bem. E o objeto, a altura dele é O para cima, O positivo. Corta, corta, então mais com mais dá mais mesmo, né? Então o aumento agora é mais 2. Então veja, nesse estudo analítico, não esqueça, quando eu tenho um aumento com sinal positivo, é porque essa imagem ela é
direita. E esse 2 significa o quê? 2 vezes maior, o dobro do tamanho. Beleza. Então, o que você faz? Vamos lá. Veja, a distância do objeto até o vértice é o P menos 15, né? Porque lembra que ele aproximou 15 centímetros, tá legal? Lembra, né? Olha lá, P menos 15, então, claro, continua sendo P menos 15 aqui também, tá legal? Aí você aplica a relação, ó. O aumento é o quê? F sobre F menos P. Dica do carinho, ó. Guarda isso que é importante para a tua prova, tá? Essa equação aqui, ó, F sobre F menos P. Beleza? Vamos lá então. Quem que é o aumento? O aumento é mais 2. Perfeito. Distância focal, faz de conta que eu não sei, né? F, agora cuidado, quem que é o P de novo? P menos 15. Então, abre parênteses ali, ó, P menos 15. Na verdade, o que mudou foi aqui o sinal do aumento. Era menos 2, agora é mais 2, tá? Então, vamos lá. Resolvendo o problema, nós temos aqui, ó, 2 igual a F sobre F menos P. Vamos lá. F, cuidado, menos P, joia, menos com menos, mais 15. Bonito. Falar 2 ou 2 sobre 1, mesma coisa, agora você multiplica em cruz. Como é que ficou? Vai lá, então. 2F, isso, menos 2P, joia, mais 30, igual a F, joia. Muito bem, aí eu vou passar esse cara para cá. Então, 2F menos F fica F, tá bom? Eu vou deixar assim, F igual a 2P, vou passar esse cara para cá e esse cara para cá também, tá bom? Ó, o menos 2P foi para lá, ficou positivo, e o 30 foi para lá, ficou negativo. Belezinha. Aí fica assim, F igual 2 vezes P. De novo, quem que é o P mesmo? Ah, lembrei, professor, lá da equação 1, não é? Isso, ó, lá da equação. O P é 3F. Então, no lugar do P, você vai colocar 3F. Então, você vem aqui, ó, o P, ó, substitui por 3F. Muito bom. Menos, continua aqui, 30. Então, fica F igual 3 vezes 2, 6F menos 30. Vamos passar para cá esse cara? Então, F menos 6F dá menos 5F igual a menos 30. Multiplica aqui por menos 1, ambos ficam positivo. Que número vezes 5 dá 30? Resposta 6, né? 30 por 5, 6 centímetros. Você esperava uma distância focal com sinal positivo? Sim, porque o espelho é côncavo. Então, essa é a segunda possibilidade para a distância focal. Só que nesse teste do ITA não tem uma resposta 6 centímetros, tem apenas 10 centímetros. Então, confirmando aqui o gabarito, letra D. Tá legal? E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, ajuda aí a fortalecer o nosso canal. Galera, muito obrigado, bons estudos para todos e até mais.